Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do estudo PROSPECT sobre a síndrome do desconforto respiratório agudo em pediatria, que vai comparar a ventilação mecânica convencional com a ventilação oscilatória de alta frequência e a posição prona com a posição supina. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o protocolo de ventilação mecânica convencional. Vamos lá. O objetivo da ventilação mecânica convencional na SDR é promover uma ventilação protetora, segundo as recomendações do PALIC. O PALIC, vocês lembram que foi um consenso de especialistas que em 2015 se reuniu para atualizar as definições da SDR e propor os tratamentos mais adequados na época. Os objetivos da oxigenação e ventilação são os seguintes. A oxigenação, nós vamos manter a saturação do paciente em torno de 88% a 92%. Lembrem-se, é uma SDR grave que nós estamos falando. Então o objetivo não é normalizar a saturação, muito menos a ventilação. Nós vamos manter o pH entre 7,15 e 7,30, independentemente da PaCO2. Ou seja, nós podemos fazer aqui uma hipercapnia permissiva. A PaCO2 pode estar em torno de 100, 120, mas se o pH estiver entre 7,15 e 7,30, está tudo bem. Nós estamos mantendo tanto a oxigenação 88 a 92, quanto a ventilação, que nós vamos ver pelo pH, nos alvos do estudo PROSPECT. Só que à medida que a condição clínica do paciente vai melhorando, e você vai atendendo os critérios de prontidão para extubação, ou seja, o paciente passou daquela fase mais grave e mais aguda, o índice de oxigenação começou a melhorar e assim por diante, aí os parâmetros de ventilação e oxigenação são normalizados, ou seja, aí você vai procurar já uma saturação de 98% e um pH dentro da normalidade, entre 7,35 e 7,45. Como que nós vamos iniciar a ventilação desse paciente com SDR grave? Bom, primeiro sobre o modo de ventilação, nós vamos utilizar os modos que habitualmente nós utilizamos no dia a dia na nossa UTI pediátrica. A SMV, assistido controlado, ventilação controlada a pressão, ventilação controlada a volume, regulada a pressão, PRVC ou equivalente. Tá? Então os modos aí podem ser vários. É importante que nós monitoremos o volume corrente expirado, que a gente vai ter um alvo para esse volume corrente, e observar também o vazamento do tubo orotraqueal. O próprio ventilador dá esse escape para a gente em termos de porcentagem. Antes de iniciar a ventilação, a gente faz uma aspiração das vias aéreas do paciente e depois, por protocolo, a cada 12 horas pelo menos. Normalmente, nessa fase mais aguda, você acaba aspirando mais vezes do que 12 horas, para manter a permeabilidade das vias aéreas e evitar as famosas rolhas. A gente na SDR grave também usa o bloqueador neuromuscular, que nós podemos usar o rocurônio ou o cisatracúrio. Tá? Durante 24 horas, pelo menos, nós usamos bloqueador neuromuscular. Isso vai facilitar a ventilação do paciente, a oxigenação e vai promover uma ventilação mais protetora. Depois dessas primeiras 24 horas, nós podemos chegar até 48 horas, dependendo do critério de quem estiver assistindo o paciente. E a gasometria arterial e o raio-x de tórax são obtidas também a critério da equipe que estiver cuidando do paciente. Em relação às desconexões do ventilador, a gente tem que evitar, então usar o TracheCare, mas mesmo assim, se for necessário, é importante que o volume pulmonar seja restabelecido após as desconexões e você pode eventualmente usar uma manobra de titulação do PEP após as desconexões, se elas forem necessárias realmente. Tá? Ainda em termos de parâmetros iniciais de ventilação, o volume corrente-alvo é em torno de 5 a 7 ml por quilo de peso corporal ideal. Então nós temos uma tabela
de peso corporal ideal, que no final dessa apresentação eu vou mostrar, mas está lá nos nossos arquivos também, porque hoje em dia nós estamos com uma epidemia mesmo, né, de obesidade infantil. Então, se você for ventilar o paciente pelo peso real dele, certamente você vai colocar um volume corrente muito maior do que esse aqui, né, que vai pelo peso corporal ideal. E você deixa de fazer uma ventilação protetora. Em relação à pressão inspiratória máxima, o nosso objetivo é manter abaixo de 28 centímetros de água. No caso de uma parede torácica com baixa complacência, a gente pode chegar até 32 centímetros de água, né? E como você sabe que a parede torácica é pouco complacente? Pode ser o caso de paciente com obesidade mórbida, um edema excessivo de parede torácica, nasarca, às vezes é um paciente séptico que está todo edemaciado, ou então aqueles pacientes com deformidade na parede torácica também tem uma parede pouco complacente. Em termos de tempo inspiratório, é importante a gente observar a idade do paciente e a condição da doença. Então vamos lá, para 0 a 1 anos, a gente ventila com 0,4 a 0,65 segundos de tempo ins. Paciente de 1 a 2 anos, aumentamos um pouco de meio até 0,7 segundos. Na faixa etária de 2 a 8 anos, nós aumentamos ainda um pouco mais o tempo ins, de 0,6 a 0,9, e acima de 8 anos é quase já uma ventilação parecida com a da adulto, chegando até 1,2 segundos aqui. Você vai levar em conta também a condição da doença, a constante de tempo, né? Então, um paciente asmático vai ter aqui uma constante de tempo maior. E, além de tudo, é fundamental a gente olhar o gráfico, né, de fluxo-tempo do paciente. Hoje em dia, quase todos os ventiladores apresentam, né, esse gráfico para a gente, né, na fase inspiratória e expiratória, na curva fluxo-tempo. E com isso você consegue ver aqui, ó, abriu a válvula inspiratória, aí você tem o tempo ins, aqui fechou a válvula inspiratória, abriu a válvula expiratória antes do fluxo chegar à linha basal. Então você tem aqui um tempo inspiratório pequeno. Pega essa outra curva, abriu a válvula inspiratória, o paciente tempo ins, tempo ins, tempo ins, o paciente conseguiu exalar todo aquele fluxo, chegou na linha basal e aí começa a expiração. Então essa aqui está uma curva adequada, você sabe que você setou o tempo ins adequadamente. Agora, se você colocar um tempo inspiratório muito longo, vai acontecer isso, ó. Fluxo inspiratório, o paciente exala e fica um tempão aqui ainda na linha basal, ele já terminou de inspirar faz tempo, e a válvula expiratória não abriu ainda. Então esse aqui é um tempo inspiratório muito longo. Isso ajuda muito a gente a ajustar o tempo inspiratório do paciente. Tem que olhar a curva. A frequência respiratória a gente vai ajustar para manter o pH na faixa alvo. Lembra que a faixa alvo da SDR grave é de 7,15 a 7,30. E a frequência respiratória tem uma relação direta com o pH. Quer dizer, quanto mais alta a frequência respiratória, mais alto o pH e vice-versa. A gente vai manter uma razão inspiratória e expiratória máxima de 1 para 1, tá? Isso máxima, mas quando você tiver uma frequência mais elevada, a gente vai tentar deixar a frequência no menor possível para manter o pH na faixa alvo. Os demais parâmetros iniciais da ventilação, né, então a frequência respiratória a gente estava vendo, a gente vai basear na idade, na frequência respiratória e para manter o pH entre 7,15 e 7,30. A frequência respiratória espontânea do paciente, né, menor do que 6 meses, é de 20 a 60 incursões por minuto, a gente vai deixar nessa faixa. 6 meses a 2 anos já é um pouco menor, de 15 a 45 incursões por minuto, na faixa de 2 a 5 anos de 15 a 40 e acima dos 5 anos de idade de 10 até 35 incursões por minuto. Então a gente tem que levar em consideração a faixa etária do paciente, o pH e a condição da doença. Tudo isso para a gente decidir qual a melhor frequência respiratória
para ele. Pressão de suporte, né? Às vezes a pessoa coloca pressão de suporte e nem sabe, às vezes, por que está colocando aquela pressão. E a pressão de suporte a gente tem que ajustar para manter o volume corrente expiratório espontâneo de 5 a 7 ml por quilo do peso predito, e tem relação com o tamanho da cânula orotraqueal, do tubo orotraqueal. Tem que ser uma pressão para que seja para superar a resistência do tubo. Então você vai levar em consideração o tamanho da cânula. Se você tem um paciente entubado com uma cânula 3 ou 3,5, você vai precisar de uma pressão maior para vencer a resistência, né? Porque isso tem a ver com o raio do tubo. Então você tem que ter uma pressão de suporte mínima de 10. Com os tubos maiores, de 4 a 4,5 milímetros, você precisa de uma pressão de suporte mínima de 8. E já para os tubos orotraqueais acima de 5 milímetros, você precisa de uma pressão de suporte mínima de 6. Né? Então uma relação inversa com o raio do tubo orotraqueal. Já a FiDO2 nós vamos ajustar conforme a necessidade para manter aquela saturação alvo que nós temos, né? Que é de 88 a 92 na SDR grave. E é fundamental que essa FiDO2 ela esteja acasalada com a PEP. A FiDO2 tem uma relação estreita com a PEP. E nós temos uma grade para cada FiDO2, tem o PEP ideal para a gente manter, que nós vamos mostrar ali mais para frente, tá? O PEP, quando a gente coloca o paciente no ventilador e vai começar a ventilação mecânica convencional, a primeira coisa que nós fazemos é a manobra de titulação do PEP para determinar o PEP ideal. Não, para quem ainda não sabe fazer essa titulação, tem alguns passos que nós vamos mostrar. O primeiro passo é, a gente registra o PEP inicial, né? E depois a gente vai aumentando 2 centímetros desse PEP a cada 5 minutos, observando a saturação e a complacência dinâmica. A saturação o oxímetro dá e a complacência dinâmica o ventilador dá esse valor para a gente. Então a tendência é que conforme a gente vai subindo o PEP, a saturação vai subindo e a complacência dinâmica também vai subindo. É uma coisa que a gente tem que observar. Por isso que a gente dá um tempo de 5 ou às vezes até 10 minutos depois que você mexe e incrementa o PEP para observar esses valores, tá? Então vamos supor que a gente começou a ventilar esse paciente com um PEP de 6, tá? Então nós marcamos lá, o PEP inicial, o PEP start é de 6. Passo número 2, a gente registrou esse PEP, que é de 6, aliás, o PEP inicial é de 6, agora a gente registra o PEP no qual a saturação começa a aumentar, que é o PEP de recrutamento. Então você colocou lá 6, aumentou para 8, não teve grande mudança na saturação e nem na complacência. Aí você colocou 10, aí no 10 você percebe que a saturação aumentou em 3, 4 pontos e a complacência dinâmica também aumentou 1, 2 pontos. Então o PEP de recrutamento é 10. Né? De 6 até 10 não tinha acontecido nada. Quando você colocou 10 de PEP, você percebe uma melhora na saturação, tá? E na complacência dinâmica também. Então você registra. Esse é o PEP de recrutamento. Aí o PEP 3, o passo 3, você continua aumentando o PEP para 12, para 14 e vai indo. Você aumenta até que você não percebe mais nenhuma melhora adicional na saturação ou na complacência dinâmica. Né? Então você está lá, 10 começa a subir, você aumenta para 12, você tem uma melhora maior ainda na saturação, uma melhora na complacência dinâmica. Aí você aumenta para 14, só que com 14 você percebe que já não teve melhora assim, nenhuma na saturação ou na complacência dinâmica. O pior, você começa a perceber que a pressão arterial sistólica começa a reduzir. Isso já é uma manifestação hemodinâmica de redução do retorno venoso do paciente. Você já começa a ter
comprometimento hemodinâmico. Então esse PEP já está sendo um PEP deletério. A gente marca isso como PEP de hiperinsuflação. Você está hiperinsuflando os alvéolos desse paciente. Aí você anota, ó, com 14 eu tenho PEP de hiperinsuflação. Esse é o PEP 3, passo 3. Agora, tem uma observação que se durante esse processo de recrutamento, em que você vai aumentando o PEP de 6 para 8, para 10, para 12, para 14, se a saturação do paciente for maior do que 97%, ou seja, muito maior do que aquela faixa que a gente quer manter o paciente, a gente reduz a FiO2 e continua o recrutamento, tá bom? Passo 4. Uma vez que a gente observou o PEP de hiperinsuflação, que é esse 14 aqui, a gente reduz o PEP em 2 centímetros a cada 10 minutos até que a saturação diminua em mais de 2 pontos. Esse seria o PEP de recrutamento. Um exemplo, você está com 14, que é o PEP de hiperinsuflação. Você reduz para 12 esse PEP, observa 10 minutos. Aí você continua mantendo a saturação, continua mantendo a complacência dinâmica. Aí você reduz de novo para 10 agora. Aí com 10 de PEP, aí você começa a observar já a queda de saturação, tá? Então esse é o PEP de desrecrutamento. Você sabe que em 10 você está desrecrutando aqueles alvéolos que você conseguiu recrutar aqui. Então nesse ponto a gente para de diminuir a PEP em 10. 10 que é o PEP de desrecrutamento, tá? Então começamos com 6, achamos que 10 é o PEP de recrutamento, quando começa a melhorar bem a saturação e a complacência dinâmica. Chegamos em 14, que você percebe que você está hiperinsuflando o paciente. Aí você reduz para 10, em que você está já desrecrutando o paciente. Então você percebe que é uma manobra até demorada, mas que ela vai te dando grandes informações sobre o paciente. E você vai para o próximo passo. Você vai agora recrutar, porque 10 é um PEP de desrecrutamento. Então você vai recrutar esse paciente. A gente vai aumentar o PEP direto do 10 para o PEP de hiperinsuflação. Então você vai de 10 para 14 direto por 1 a 2 minutos, conforme clinicamente esse paciente tolerar. E em seguida, que é o 14, né? E em seguida, o último passo, você ajusta o PEP para 2 centímetros acima do PEP de desrecrutamento. Lembra que o PEP de desrecrutamento é 10, então você vai ajustar o PEP para 12. Então você achou o PEP ideal para ventilar esse paciente. Parabéns! Então, são vários passos, parece um pouco complexo, mas se a gente repassar isso diversas vezes, ou melhor ainda, se a gente fizer isso na prática, passa a ficar fácil e você vai observar todos esses efeitos do paciente no ventilador, na saturação, na complacência dinâmica dele. Muito bom, então você já colocou os parâmetros iniciais do paciente, deixou ele lá e ele está agora na ventilação mecânica convencional. Você vai então reavaliar o paciente e ajustar as configurações do ventilador pelo menos a cada 6 horas. Na vida real, a gente sabe que principalmente no primeiro dia que o paciente é grave, a gente fica em cima do paciente com muito mais frequência do que a cada 6 horas. Mas é que a cada 6 horas pelo menos a gente tem que anotar, né, para o estudo PROSPECT como é que estão os parâmetros do ventilador desse paciente. A gasometria, a saturação e assim por diante. Então, se as medidas de volume corrente, saturação, pH não estiverem dentro da faixa-alvo, né, lembra, volume corrente de 5 a 7, saturação de 88 a 92 e pH de 7,15 a 7,30. Então, se não estiver assim, a gente tem que ajustar os parâmetros do ventilador de acordo com o que estiver esses valores. A gente reavalia em 30 minutos para ver se eles voltaram para a faixa-alvo.
E você pode alterar mais de um parâmetro ao mesmo tempo, não tem problema. Fica a seu critério. É importante também a gente titular o volume corrente e a pressão expiratória. Tá? Manter sempre o volume corrente entre 5 e 7 do peso ideal. Agora, o volume corrente ele pode chegar até 3 ml por quilo. Você pode baixar disso aqui para aquelas SDR graves, para manter uma pressão inspiratória menor do que 28, ou 32 para aquelas caixas torácicas com baixa complacência. É importante a gente respeitar esse PIP de 28. Então, se para você manter um volume corrente de 5 a 7, você tem que aumentar muito esse PIP, é melhor você reduzir o volume corrente com que você está ventilando esse paciente do que aumentar o PIP, tá bom? É fundamental a gente titular a frequência respiratória, lembrando que tem uma relação direta com o pH, tá? Então, o objetivo é manter a meta do pH, para você conseguir uma boa ventilação alveolar. pH de 7,15 a 7,30. E essa relação aqui que é fundamental do PEP com a FiO2. No próximo slide nós vamos mostrar a grade, mas essa relação tem que ficar sempre entre da grade, né? Então, se você tiver com um paciente que não for compatível com a grade, o PIP com FiO2, tá? Tanto a PEP quanto a FiO2 são ajustados em intervalos de 5 a 15 minutos até que essa relação seja compatível com a grade. Que grade? Essa grade aqui. Então, se você tem um paciente que você está com uma FiO2 de 70%, 0,7, e com um PEP de 8, você está ventilando de forma inadequada esse paciente. Você está dando ou pouco PEP ou muita FiO2. Então você vai ajustando aos pouquinhos, por exemplo, reduzindo a FiO2 para 0,6 e aumentando o PEP para 10, aguarda um pouquinho, aí depois você reduz de novo a FiO2 para 0,5 e você consegue já manter aqui uma relação adequada de FiO2 e PEP, tá bom? Então essa grade tem que estar o tempo inteiro, não vou dizer na nossa cabeça porque ninguém vai ficar decorando isso, mas isso tem que estar disponível, a gente tem que entender que isso é fundamental para a gente ventilar de forma protetora e adequada ao paciente. Então a gente vai avaliar a PEP e FiO2 em alinhamento com a grade sempre que uma titulação de PEP é feita para o recrutamento do pulmão, ou pelo menos a cada 12 horas, tá bom? A gente reduz o nível de FiO2 para manter uma saturação sempre entre 88% e 92%. Em seguida, avalia se o paciente está em nível de PEP que corresponda a essa FiO2 de acordo com essa grade aqui. Se não, aumentar ou diminuir a PEP para manter o paciente na grade. Sempre esse parzinho vertical tem que estar adequado. Agora nós vamos falar sobre o escalonamento do suporte da ventilação mecânica convencional, tá? Por períodos breves de tempo, que é mais ou menos 10 minutos, né, se a saturação estiver fora do alvo, menor ou maior que o alvo, a gente pode tolerar, sem alterar o PEP ou FiO2. Às vezes, numa manobra de mudança de decúbito ou numa aspiração de vias aéreas, pode acontecer do paciente sair do alvo e você aguarda um pouquinho antes de fazer uma manobra de alteração de PEP ou de FiO2, tá? Por outro lado, a FiO2 de 100% pode ser usada também para breves intervalos de tempo, né, por uma dessaturação transitória ou para evitar a dessaturação durante tratamentos, como aspiração de vias aéreas ou mudança de posição, tá bom? Então são períodos de intervalo curtos que não vai fazer esse paciente sair do protocolo. E vamos falar agora sobre o escalonamento em relação à oxigenação. Quando a oxigenação pode falhar, quando esse paciente fica hipoxêmico. E depois no próximo slide nós vamos falar sobre a ventilação.
quando esse paciente não ventila bem. O que nós vamos fazer? Você está fazendo tudo direitinho e esse paciente insiste em manter uma saturação abaixo de 85%, que vai ser o nosso parâmetro para não estar oxigenando bem. O primeiro passo é observar se teve alguma alteração clínica abrupta. Às vezes o paciente está lá sedado, ventilando adequadamente naqueles parâmetros que nós colocamos inicialmente, está lá saturando 90% e de repente ele despenca a saturação, vai para 82%, tudo. Essas alterações bruscas, sem que você tenha desconectado o equipamento, você tenha feito alguma manobra, a gente tem que avaliar pneumotórax, tem que avaliar rolha, tem que avaliar se esse tubo não foi deslocado antes de fazer qualquer outro tipo de manobra. Tá? Se for isso, a gente tenta corrigir essas alterações. Caso não seja isso, a gente realiza uma manobra de titulação do PEP para o recrutamento alveolar novamente. Tá? Então nós vamos aqui rever como é que é a manobra de titulação alveolar. Passo 1, a gente registra o PEP inicial que você está e você aumenta a PEP em 2 centímetros a cada 5 minutos, observando a saturação e a complacência dinâmica. Então vamos supor que você estava com um PEP de 6 lá. Registrou o PEP Start. Passo 2, registra a PEP na qual a saturação começa a aumentar, que é o PEP de recrutamento. Então você foi aumentando o PEP para 8, para 10. No 10 você percebe que a saturação começa a subir. Então estava 82, você percebe que vai para 86, por exemplo. Então você registra o PEP de recrutamento. Aqui apareceu antes o 14, né? O passo 3 é quando você já não tem mais benefício nenhum do aumento do PEP, tá? A saturação não melhora, a complacência dinâmica não melhora e você pode ter inclusive manifestação hemodinâmica da redução da pressão arterial sistólica, tá? Então, esse é o PEP de hiperinsuflação. Aí você vai fazer o que no próximo passo? Você vai reduzir, a cada 10 minutos 2 centímetros até você perceber que começa a dessaturar novamente esse paciente, que é o PEP de desrecrutamento. Então você vai reduzindo de 14 para 12, para 10. Então em 10 você vê que o paciente que estava saturando 90 aqui com 14 começa a saturar 82 novamente. Então esse é o PEP de desrecrutamento. Então você para de reduzir o PEP, tá? Aí você faz um re-recrutamento, quer dizer, passa de 10 para 14 de uma vez, que é o PEP de hiperinsuflação, durante 1 a 2 minutos, conforme clinicamente tolerado. E depois você vai manter enquanto o PEP, você vai manter esse PEP em 2 centímetros acima do PEP de desrecrutamento, que foi 10. Ou seja, você vai manter em 12. Parabéns, você fez uma manobra de titulação do PEP para recrutamento alveolar. Então, isso você só pode fazer se você avaliou que esse paciente não está com pneumotórax, não está com a cânula obstruída e nem deslocada, tá bom? E é óbvio, quando você começa a fazer a manobra, você tem que ter uma resposta do PEP e da complacência, da saturação e da complacência dinâmica. Ambos devem subir, devem melhorar conforme você vai fazendo a manobra, tá bom? Se você perceber que o volume corrente está abaixo de 5 a 7, com uma pressão abaixo de 28, aí você aumenta o volume corrente para ficar no alvo, de 5 a 7. Lembre-se que se a SDR é muito grave e você tiver um PIP acima de 28 para manter o volume corrente de 5 a 7, é melhor manter o volume corrente abaixo de 5 a 7 e manter a pressão abaixo de 28, tá? Isso é importante. E a última observação em relação a esse escalonamento aqui é que se o volume corrente estiver dentro da faixa, ou seja, de 5 a 7, mas o PIP acima de 28, avalie se há uma hiperdistensão, por exemplo, aumento da PCO2 com uma via aérea patente. Então, às vezes, mesmo com uma pressão muito alta, você pode ter uma hiperdistensão e começar a reter CO2.
Se tiver, aí faço uma titulação da PEP, como descrito acima, começando da etapa 5, da etapa aqui do recrutamento. Use o PEP atual como PEP de hiperinsuflação. Traduzindo isso aqui, você está ventilando o paciente com um PEP de 12, por exemplo. Só que você está tendo que manter uma pressão inspiratória acima de 28 para manter o paciente na faixa alvo de volume corrente, né, e de saturação. Pode ser que, na verdade, esse 12 passe a ter ficado um PEP muito alto para ele, né? Pode ser que ele esteja agora hiper insuflado. Então você usa esse 12 agora como parâmetro, como hiperinsuflação. Então você vai reduzir esse 12 aqui até um PEP mais baixo de desrecrutamento, e depois você vai achar um novo PEP ideal para esse paciente, tá bom? Em relação ao escalonamento do suporte, agora falamos sobre a oxigenação, agora vamos falar sobre a ventilação, quando a gente não consegue manter o paciente na faixa alvo de 7,15 a 7,30. Lembre-se, a gente entende a ventilação como pH, ok? Então, se a acidemia respiratória primária estiver presente, então pH abaixo de 7,15, né, passo 1, nós vamos aumentar a frequência respiratória do ventilador em incrementos de 2 a 4 incursões por minuto, até que o pH seja maior que 7,15. Então, lembrando que a relação da frequência com o pH é diretamente proporcional. Você aumenta a frequência, você aumenta o pH. Tá? A menos que exista evidência de aprisionamento de ar com base nos gráficos das vias aéreas, no gráfico de fluxo. Então, se você olha lá para o gráfico do fluxo tempo do paciente e você percebe que no tempo expiratório você não consegue liberar completamente o volume, você pode estar tendo aprisionamento, né, de gás. Aí você não pode aumentar mais a frequência respiratória, porque você já vai ter um aprisionamento de ar e vai piorar ainda mais essa hiperinsuflação do paciente. Mais uma vez, é importante olhar para o gráfico do paciente antes de mexer nos parâmetros do ventilador. Então, antes de mexer na frequência, dá uma olhada, vê se no gráfico da expiração, se ele volta à linha basal antes de começar uma nova inspiração. Tá? Se não voltar à linha basal, como é o caso aqui, você está com tempo respiratório curto, tá bom? E nunca exceder a relação de 1 para 1. Se você tiver um volume corrente menor do que 8 ml por quilo, você aumenta o volume corrente até 8 ml por quilo, mantendo sempre a limitação de pressão, tá? Para tentar melhorar esse pH, se você não conseguir aumentar a frequência respiratória, tá bem? E agora nós vamos discutir a falha da ventilação mecânica convencional. Você pegou o paciente com SDR grave, colocou os parâmetros iniciais da ventilação, fez a titulação do PEP, né? Tá colhendo gasometrias, ajustando os parâmetros, ajustando a FiO2 e a PEP de acordo com a grave, tudo direitinho. Mas, apesar disso, se o paciente tiver uma SDR muito importante, muito grave, um índice de oxigenação muito elevado, pode ter uma falha da ventilação. Você pode não conseguir ventilar esse paciente adequadamente com a ventilação mecânica convencional. E é importante a gente saber quando falha. Então, você considera falha a ventilação mecânica convencional quando, num padrão de 4 horas, quer dizer, você está 4 horas em cima do paciente, mexendo nos parâmetros de ventilação, e você não consegue oxigenar e ventilar adequadamente. Então, você não consegue oxigenar, você tem uma hipoxemia persistente, uma saturação abaixo de 85% em 4 horas, direto. Mesmo colocando uma FiO2 de 100%, uma PEP máxima pela grade, né, que seria 16 para crianças abaixo de 1 ano
e 18 para crianças acima de 1 ano. Tá? Então essa é a PEP máxima que a gente trabalha. A gente não vai colocar uma PEP acima de 16 para esses lactentes e nem uma PEP acima de 18 para crianças acima de 1 ano. Esse é o limite que nós temos que respeitar. Então aqui você declara a falha, né, da ventilação mecânica convencional como critério de hipoxemia persistente. Ou então, mesmo se esse paciente estiver oxigenando, né, na faixa alvo, estiver lá com 88 a 92% de saturação, se ele tiver uma hipoventilação persistente, ou seja, o pH abaixo de 7,15, você não consegue corrigir esse pH, né, você também falhou na ventilação mecânica convencional. E você já usou uma pressão acima de 32, uma frequência respiratória que não cause PEP intrínseca, ou seja, aprisionamento de ar. Você olhou lá na curva fluxo-tempo e viu que você não tem PEP intrínseca, já está com um parâmetro de pressão acima do que seria permitido por protocolo e mesmo assim mantém um pH abaixo de 7,15. Ou seja, você não está ventilando bem esse paciente. Então você falhou na ventilação mecânica convencional. Lembre-se, é isso ou isso. O paciente pode até estar oxigenando bem, lá com uma saturação de 92%. Mas se estiver ventilando mal, durante 4 horas, você declara a falha da ventilação mecânica convencional, porque você está sendo deletério para o seu paciente. Tá bom? Se os critérios da falha forem atendidos, você teve um ou outro, a equipe clínica então pode considerar a terapia recíproca, ou seja, se esse paciente estava em supina, pode colocar ele em prona. Se ele estava em prona, pode colocar ele em supina. Se ele está na ventilação mecânica convencional, que é o caso, você pode transicionar ele para ventilação de alta frequência oscilatória, ou vice-versa. E a critério da equipe médica, você pode indicar ECMO também e canular esse paciente, tá bom? O importante é que a gente entenda quando você falhou na ventilação mecânica convencional. Não adianta insistir mais, porque você está sendo deletério para esse paciente e ele só vai deteriorar daí para frente. Por outro lado, vamos supor que você teve um sucesso, ventilou corretamente o seu paciente, e aí o índice de oxigenação começa a melhorar e você começa a pensar no desmame da ventilação mecânica convencional. Esse é o melhor momento do tratamento do paciente com SDR, quando você começa já a vislumbrar uma extubação daqui a pouco. Então, à medida que a condição clínica do paciente melhora, ou seja, o índice de oxigenação melhora, reduz, e você começa a pensar já no teste de prontidão para extubação, que tem um vídeo anterior sobre isso, né? Quem não assistiu, assista, que está bem legal. Aí você vai manter os parâmetros de oxigenação e ventilação normalizados, ou seja, o alvo de saturação, né, de oxigênio aqui está ao contrário, né? É de 98 para cima e o pH entre 7,35 e 7,45. O alvo muda, né? Conforme você vai desmamar, você já não quer mais uma saturação de 88 a 92 e nem um pH de 7,15 a 7,30. Agora você quer os parâmetros normalizados para você progredir para o teste de prontidão de extubação. Então a gente tem que reduzir gradativamente os parâmetros do ventilador. Se a saturação estiver acima de 92 e o volume corrente de 4 a 7, a gente reduz a PEP e ou a FiO2 em conjunto, usando aquela grade, não esquece da grade, mantendo um volume corrente de 5 a 7 e sempre uma pressão abaixo de 28, tá bom? Se a ventilação estiver excessiva, com um pH acima de 7,30, o primeiro passo, né, se você tiver um volume corrente de 4 a 7, você reduz a frequência respiratória de 2 a 4 incursões por minuto, mantendo a frequência respiratória espontânea dentro da faixa fisiológica, daquela faixa para a idade. Lembra no slide anterior, a gente tem a faixa para a idade
da frequência respiratória ideal. Passo 2, se você tiver um volume corrente de 4 a 7 e um bom esforço espontâneo, o paciente já nem está mais tão sedado, você pode considerar a ventilação com pressão de suporte para manter o volume corrente expirado espontâneo de 4 a 8 ml por quilo. Lembrando que a pressão de suporte mínima para o tamanho da cânula tem que ser respeitado. Lembre-se, de 3 a 3,5, 10 e assim vai indo. Se a qualquer momento a pressão inspiratória estiver acima da faixa, ou seja, acima de 28, tente desmamar enquanto mantém o volume corrente de 4 a 7 e o pH de 7 a 30. Então, a pressão, é importante evitar que esteja acima de 28. Então, a gente vai desmamando esse paciente. E aqui a gente está quase terminando esse vídeo e vamos deixar aqui alguns pontos chaves e melhoras práticas na condução desse caso. Então, quando a saturação é usada para avaliar a oxigenação arterial, as seguintes medidas serão tomadas para melhorar a precisão quando você não tem uma gasometria naquele momento, tá? Então, o sensor de saturação será verificado para garantir a melhor posição, limpeza e leituras consistentes com formas de onda satisfatória. Tá? Então isso aqui é muito importante para a gente ter uma leitura adequada da saturação. Nenhuma alteração de posição ou aspiração de vias aéreas por pelo menos 10 minutos antes da avaliação. A gente não vai avaliar a saturação se o paciente acabou de ser despronado, por exemplo. Tem que ter uma estabilização por pelo menos 10 minutos para a gente fazer essa avaliação e o cálculo de índice de saturação de oxigênio. E não ter havido procedimentos invasivos ou alterações no ventilador por pelo menos 30 minutos antes da avaliação. A saturação será observada por no mínimo 1 minuto e um valor representativo, quer dizer, a média daquilo que você observou, será registrado no formulário apropriado. Então você está observando, hora a saturação está 96, hora está 97, hora está 98, 96, 97, 98, você vai acabar registrando 97, é uma média daquilo que você observou durante 1 minuto. Isso vai ser representativo da saturação do paciente. É recomendada a utilização da capnografia. A gente tem a capnografia volumétrica em 2 equipamentos nossos da UTI, então é interessante estar usando. Então, paciente entubado, a gente observa a capnografia. Não esquece também que o paciente está entubado, ele tem às vezes necessidade de droga vasoativa, então entubou o paciente, está grave, passa uma PAI nesse paciente, isso também é uma rotina que a gente tem que observar. O volume corrente expirado tem que ser monitorado e documentado pelo menos a cada 6 horas. Então, por protocolo, a cada 6 horas a gente monitora cada um dos parâmetros do paciente e do equipamento. A gente documenta a PEP total, realizando uma manobra de pausa expiratória para que o auto-PEP pode ser calculado. Somente realize se o paciente não estiver respirando espontaneamente, porque senão o paciente vai sofrer, tá? A manobra pode ser imprecisa com a respiração espontânea. Outros pontos-chave: considero 5 ml por quilo de bolos se uma pressão gentil aplicada ao fígado melhorar a saturação, sinal que está faltando volume para o paciente. Isso é uma manobra interessante. A gente gentilmente faz uma manobra no rebordo costal direito do paciente. Se você percebeu que melhorou um pouquinho a saturação, é porque você precisa melhorar um pouco a sua pré-carga. Então você pode fazer um bolos de solução salina de 5 ml por quilo, por exemplo. Observar que a oxigenação e a ventilação não são independentes, é óbvio, um depende do outro. Se a qualquer momento a diminuição da pressão do ventilador resultar em diminuição da oxigenação, mantenha a mesma pressão ou volume corrente e reduza a frequência respiratória para alcançar um aumento na PaCO2. Um aumento na frequência respiratória
pode ser devido à ansiedade também do paciente, tá? Pode ser quando o paciente já está desmamando da sedação, por exemplo. Pode ser necessário aumentar a sedação, ou se a ansiedade parece resultar do trabalho excessivo de respiração, então aumentar a pressão de suporte em 2 centímetros, né, se o volume corrente estiver dentro da faixa. Ou aumentar a frequência do ventilador até que a frequência respiratória esteja dentro da faixa. Isso a gente observa também. Às vezes o paciente está até devidamente sedado, mas ele começa a fazer muito trabalho excessivo de respiração, sinal que está faltando um pouquinho do suporte, seja da ventilação, seja aqui da frequência. Se a frequência respiratória estiver abaixo do intervalo e se o paciente estiver muito sedado, reduza a sedação e a analgesia. Isso é uma coisa que nós vamos trabalhar bastante, sedação e analgesia. Nós temos que avaliar os scores de sedação e analgesia para a gente poder manipular um pouco melhor isso no paciente, principalmente quando entra na fase do desmame, para evitar abstinência, para evitar delírio e para evitar que o paciente fique mais tempo entubado do que o necessário. Isso tudo vai ter protocolo. A gente vai fazer mais para frente um vídeo só sobre scores de sedação e analgesia nesse paciente. E ainda pelo PALIC, tá? O uso rotineiro de administração de bicarbonato de sódio não é recomendado nesses pacientes. Isso. E por último aqui a tabela do peso ideal. Então se a gente pegar um paciente qualquer aqui, vamos pegar um paciente do sexo masculino, tá? Que o peso dele seja de 14 quilos, tá bom? E aliás, que a altura dele, a gente vai ter que sempre medir a altura, né? Seja de 92 a 94 centímetros. Então o peso ideal dele aqui é de 14 quilos. É isso que nós vamos anotar todas as vezes que o paciente for internado. A gente vai anotar o comprimento desse paciente e a partir daí nós vamos identificar o peso ideal dele, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje, foi um pouco mais comprido, mas eu espero que a partir daí a gente comece a ventilar adequadamente nossos pacientes com SDR grave com base nos protocolos do Prospect. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo, um abraço.